sociedade. Entendo que essa audiência ela foi convocada e publicizada com pouco tempo de publicização. Isso foi relatado por vários munícipes que questionaram o pouco tempo de publicização na véspera de um feriado, uma semana que foi entrecortada por um feriado, e na realização dessa audiência numa sexta-feira ao meio-dia. Tá tudo errado! Estão trabalhando e não têm a possibilidade, a oportunidade de estarem aqui presentes ou mesmo acompanhando pelas redes sociais, participando remotamente, porque afinal as pessoas estão nas suas atividades. Então, acho que essa é a primeira consideração, é importante que fique registrado que essa audiência ela foi realizada de uma maneira atropelada e num horário muito ruim. O ideal, nós sabemos, é que essa audiência fosse realizada no período da noite, no turno, no contraturno, para que as pessoas pudessem participar devidamente. Então, esse é o primeiro registro. A segunda questão, nós tivemos uma audiência que aconteceu no Salão Vermelho, e nós tivemos um debate sobre isso, sobre essa mudança, essa alteração, o PEC 88, e toda vez que nós discutimos uma mudança na lei, não há como discutir uma mudança na lei sem discutir a lei que está sendo alterada, certo? Isso é uma questão básica para a gente, qualquer digamos assim, ato legislativo, você tem que discutir a lei. Então, eu vou discutir aqui a Lei 207, e eu acho que tem alterações fundamentais a serem feitas na Lei 88, já que a Lei 88 se propõe a adequar ou a criar critérios ambientais restritivos a isso que está sendo chamado zona de expansão urbana na cidade de Campinas. A primeira questão, e isso foi um debate, uma polêmica durante o plano diretor, nós questionamos a pertinência, a exigência e a consequência do que é essa expansão urbana na cidade de Campinas. Na época do plano diretor, os próprios documentos técnicos que foram elaborados para orientar o plano diretor, que foi pago com verba pública, orçamento municipal, dizia a não necessidade da expansão urbana na cidade de Campinas. Os documentos apontavam que nos últimos 60 anos o perímetro urbano de Campinas ampliou a mais de 1000%. Apontava a existência dos vazios urbanos na cidade de Campinas. E o que era necessário era se aplicar os instrumentos urbanísticos para que se pudesse utilizar os vazios urbanos existentes e não expandir o perímetro urbano para as áreas rurais, que é onde se concentram as áreas verdes, que tem um papel de permeabilidade do solo, que tem um papel de controle térmico. Nós estamos, e as pessoas estão vivenciando na pele. Basta sair daqui do ar-condicionado e lá fora, quero dizer, quem que consegue ficar 30 minutos debaixo do sol numa onda de calor que é um dos maiores desafios mundiais e a cidade de Campinas. Cada município tem que ser responsável, tem que assumir a responsabilidade de propor políticas para a contenção da urgência climática. A urgência climática não é uma questão para o futuro, é uma questão para agora. Trouxe aqui um estudo da Unicamp que mostra que a temperatura de Campinas subiu mais de 1 grau nos últimos 34 anos. E nós estamos tendo recordes de calor, batendo médias e médias cada vez mais consecutivas de calor. E a gente sabe que as áreas urbanas, as áreas rurais, as áreas verdes cumprem um papel fundamental na regulação térmica. Isso é uma questão que interessa aos ambientalistas, interessa a quem tem consciência ambiental, interessa a população de Campinas do ponto de vista da saúde pública. Não, eu tenho mais coisa para dizer. Nós temos aqui no regimento interno que são cada vereador. Eu vou terminar minha fala. Você pode depois pedir a palavra novamente. Eu vou continuar minha fala. Vou te dar mais 1 minuto para concluir. Presidente, eu vou fazer essa fala e tenho que precisar aqui porque tem muita coisa sentida. A gente tem, então, essa questão da necessidade dos controles técnicos. Vejam, a Lei 207, ela tem uma contradição em si. A Lei 207 fala que da zona de expansão urbana,
teria destinação prioritariamente rural, sendo permitido usos urbanos compatíveis com o rural. O que são usos urbanos compatíveis com o rural? Se a lei diz que é necessário a destinação prioritariamente rural, na verdade, isso aqui está dito como uma intenção, mas todo o resto, a aplicação do que a Lei 207 fala, contraria essa intenção, esse princípio e essa diretriz. E aqui eu vou exemplificar com a imagem que o próprio secretário apontou quando cria esse sobrezoneamento, que é uma figura que não sabemos o que é, parece uma malandragem, porque o que significa um sobrezoneamento? O doutor Cobori O não conhecia. sobrezoneamento é zoneamento. É uma figura que não está prevista no Estatuto das Cidades, mas que na verdade criou-se aí um termo novo para dizer que está se construindo um novo zoneamento. Aí vocês imaginem que, falando aqui dos fragmentos de mata, vocês imaginem a 180 metros desse fragmento de mata, um prédio de 23 ou 37, está aqui as faixas, vocês imaginem a 160 metros de uma área de APP, uma área de preservação ambiental, um fragmento de mata, um prédio de 37 metros, uma edificação de 37 metros. Uma edificação de 37 metros a 160 metros de uma APP, isso é compatível com a área rural? Essa é a minha pergunta. A minha pergunta é... Nós temos que respeitar o horário do convidado. Por favor, se quiser usar a pergunta, fique à vontade. Por gentileza. E eu tenho o tempo, além do tempo regimental, aqui está escrito 3 minutos para os vereadores inscritos. Vereadora Eva, por gentileza. Suspenda a sessão até que a vereadora possa passar o microfone de regimento. Dessa velocidade, dessa gravidade. Não é porque você discorda de mim. Quero agradecer a presença da Zuleika Rodrigues Nunes, da Brigada de Barão. Essa audiência pública é uma praticania. Como que a gente vai ter uma discussão dessa natureza, dessa densidade, dessa gravidade? Presidente da Câmara do Esporte Montemor. Agradecer a presença do André Luiz Carvalho de Camargo, Conselho Municipal da Comunidade Negra. Agradecer Flávia Vargas, arquiteta dos lotes vencedores. Edivaldo Marques, Júlia, Esquerda Socialista, Pessoal Campinas. Sandra Regina Modesto, Assistente Social Democrática, Encanto Nenhum. Fundadores e proprietários presentes da Associação de Chácaras do Sítio do Lago, Associação de Chácaras do Monte Verde, Associação de Chácaras do Planalto. Agradecer a presença do Roger Sá, chefe de gabinete do vereador Paula Dá. Vereadora, não vou aceder. Mas está indo burocrático para limitar a minha conclusão para Vereadora, 3 minutos, então eu vou dar esse prazo para a vereadora concluir. 3 minutos, está no relógio, tá bom? 3 minutos para a vereadora concluir seu raciocínio, por favor. Essa é uma lei complexa que exige muitos detalhes. Infelizmente, o andamento dessa audiência pública não vai permitir que a gente discuta os detalhes e todas as consequências nefastas que essa expansão urbana está trazendo para a cidade de Campinas. Então, eu vou deixar aqui
aqui a ilustração do que eu comentei. Vocês imaginem se a 160 metros, numa área de preservação ambiental, você ter um edifício de 37 metros. Isso é compatível com o rural? Isso é compatível com a biodiversidade? Como é que vai ser a fauna que vai circular ali? Vocês estão criando ilhas. Proteger fragmentos de mata não se protege fragmentos de mata, criando ilhas de matas envoltas por empreendimentos e prédios. Continue pedindo a voz da vereadora. Eu vou pedir para tirar você da câmera. Você continua fazendo isso, você fica. Pode sair daqui. Ele é uma vereadora que tem Eu peço ele é vereador e tem você agride todas as você agride esse bem. Vereadora, suspeita a sua frente. Só não é essa, vereadora. Pediu o apoio do coronel também. Já acionamos, o presidente já acionou a segurança para poder Ela tem que sair daqui. continuar. Ele é agressivo, machista esse você. Não come nenhum aqui dentro. Maconha, olha quem tá falando. Se liga, rapaz, se liga. Com você. Já foi acionada a segurança. Vereadora, a senhora pode concluir o pensamento em 2 minutos, por favor. Vejam, além disso, teve. É difícil, né? Quer dizer, se cria esse caos para interromper o raciocínio. Vejam, a contradição que existe nessa lei, que é uma lei que coloca, que se propõe a ter prioritariamente rural, ela não está condiz com todo o regramento posterior. O que eu quero dizer é o seguinte: essa lei precisa ser alterada e precisa ser alterada de forma que torne de fato aquilo que se propõe. Até porque a lei, existe uma lei federal, e já que a gente está na comissão de legalidade, existe a lei federal 95 de 1998, que diz o seguinte: a Lei Federal 95 de 1998 fala que toda disposição normativa tem que ser redigida com clareza, precisão, ordem lógica, usando palavras em seu sentido comum e tem que buscar orações de ordem direta, evitando, inclusive, possibilidade de interpretação. Se a gente está discutindo que essa zona precisa ter um uso prioritariamente rural, é necessário que qualquer mudança, ou a lei 88, essa lei, ou qualquer outra lei, faça valer exatamente o que é o uso prioritariamente rural. Isso significa uma mudança robusta e não esse arremedo, porque se está cometendo um verdadeiro crime ambiental nessa cidade. Vereadora, Está devastando as nossas áreas de que se proteja de fato. E eu convido todo mundo a participar. Agradeço, vereadora. Por gentileza, vereadora. É o segundo tempo. Não, já concluiu. Quero passar, por favor, nós iremos concluir. Eu acho que já deu um tempo. Eu gostaria agora que a vereadora Débora Caberta pudesse ter o uso da palavra. Por gentileza. Vereadora Débora. Eu gostaria que os funcionários aqui da Câmara, do plenário, pudessem colocar o tempo do nosso painel para a gente poder acompanhar exatamente, tá bom? No tempo regimental são 3 minutos e nós queremos estender esse tempo para 4 minutos, um tempo a mais para ser justo aí com todos os vereadores. Temos várias perguntas que chegaram pelo site, temos
Os amigos que estão na fila, que nós temos que respeitá-los, que estão em pé desde a hora que chegam. Então eu quero que todos os vereadores tenham esse respeito com a audiência pública. Vereadora Terra Palermo, tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a mesa, o secretário Marcelo, o secretário José Menezes, o Rafael, do Departamento Jurídico, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, todo o público presente. E queria... Sabe o que eu estou observando aqui? Não parece que nós estamos falando da natureza e do meio ambiente que atende a todos nós. Que atende a todos nós. Não parece que nós estamos fazendo um debate em meio a desastres naturais absurdos que nós temos vivenciado nos últimos dias. Eu acho que um pouquinho de reflexão cabe a todos nós. Cabe a todos nós. A natureza tem mandado recados. Tem dado recados. Eu acho que só não vê quem não quer o que está acontecendo. As chuvas, os temporais, as tempestades, isso tudo é resultado da destruição do meio ambiente. E parece que está todo mundo, tem pessoas alheias a isso, gente. A hora que acabar o ar, a água, a fauna, a flora, ninguém come dinheiro, ninguém respira dinheiro. Parece que a gente para e não pensa nisso. Parece que as pessoas não pensam que animal tem sentimento e tem vida. E que eles precisam de espaços de proteção para viver. Eu moro em Souzas, eu nasci em Joaquim Egídio e moro em Souzas há 58 anos. E eu tenho visto o sofrimento dos animais, o sofrimento, a devastação da nossa área de proteção ambiental. Eu acho que ninguém aqui é contra o progresso. Eu tenho certeza que a vereadora Mariana não é contra o progresso, ninguém é contra o progresso, mas ele tem que ser feito de forma pensada, responsável e organizada. Essa é a reflexão que nós temos que fazer aqui nessa manhã. E eu concordo que essa lei veio muito rápida, foi chamada uma audiência muito em cima da hora, que eu fiquei estudando essa madrugada. Fiquei pensando essa madrugada que eu ia falar aqui. Eu sou vereadora da base. Mas, acima de tudo, eu tenho que defender os interesses da população. E eu acho assim, principalmente, o que nós queremos deixar para nossas crianças, nossos adolescentes e para o futuro dessa cidade, que é de todos nós, que vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, quando a gente começa a pensar um pouco, trazer mais para a gente, as coisas ficam mais fáceis de se compreender. Quando a árvore caiu na cabeça daquela criança da Lagoa do Taquaral, ou na cabeça daquele moço ali do bosque... Negligência! Eu pensei assim, se fosse meu pai, e se fosse a minha filha, que eu também só tenho uma filha, será que eu pensaria como a maioria das pessoas pensaram? Enquanto não dói na nossa carne, e não dói em nós, a gente pensa de forma diferente. Pensa se fosse seu filho, seu marido, sua filha que estivesse embaixo daquela árvore. Será que a gente pensaria do mesmo jeito? Então é isso, gente. Não é briga de braço para ver quem está ganhando ou quem está perdendo, porque se a gente fizer um crescimento organizado, todos vão ganhar. E se a gente devastar tudo, todos vão perder. É simples assim, não tem outra regra. Aí! Não tem outro entendimento, não tem. Então eu queria fazer alguns apontamentos para colaborar com essa lei, né? Primeira coisa que eu gostaria de falar, e que é uma coisa que realmente me incomoda. Nós sabemos que quando um empreendimento é aprovado, passa por uma rigorosa análise para ser aprovado. Só que se depois daquela rigorosa análise,
daquelas autorizações que foram dadas, não houver fiscalização efetiva e sistemática, rotineira, os empreendimentos fazem o que querem. A gente sabe disso. Nós temos que ter mais fiscais e temos que ter fiscalização semanal para ver se está sendo cumprido o que foi aprovado e não mais do que foi aprovado. Nós temos que fazer isso. Conclua, vereador, por favor. Posso terminar? Então a questão é essa. Outra coisa, me preocupa muito no artigo 7º, quando se troca a palavra vedado por restrito. Preocupa muito. Por quê? Vedado é proibido, é impedido. Restrito, você abre. Você abre para algumas. E isso pode trazer um problema seríssimo, por exemplo, fragmentos de matas centenárias que são subtraídas e replantadas em outros lugares que as árvores vão demorar 50 anos para crescer, né? Outra coisa que me preocupa... Vereadora, pois não. o seu tempo de mental... Vamos só concluir? Mais um minutinho para eu concluir. A questão do CONDEPAC, para eles cuidar, fiscalizar, eles não têm condições. Seria o caso de passar para a Secretaria do Verde essas fiscalizações? Para ajudar nisso, né? Porque tem as matas tombadas pelo CONDEPAC que precisam de uma fiscalização mais forte. Também preocupa essa questão de liberar de 30 para 15 quando se trata de mata pequena. E isso, para o meio ambiente, eu acho que é muito prejudicial. E um último questionamento que eu faço aqui para vocês essa manhã. Nós temos tantos vazios urbanos, será que a gente precisa avançar para a área rural? Será que precisa? Obrigado, vereadora Débora Palermo. Agora seguimos a palavra do vereador Paulo Gaspar, que terá uso por 4 minutos, vereador, que é o nosso cronômetro que está sendo colocado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Essa lei é muito importante que seja aprovada na cidade de Campinas, apesar de que ela é muito restrita, ela restringe bastante a questão dos empreendimentos. Tem itens nessa lei que eu, como urbanista, discordo totalmente. Essa questão de colocar limites na altura, não existe fundamento para isso. Se a gente tem uma área construída e tem um terreno, a gente acabou de aprovar aqui o terceiro pavimento na APA. Se você mantém a área construída e verticaliza, você tem mais área verde, né? Então eu vejo meus colegas aqui, vereadores, dando risada, mas eu sou urbanista, eu entendo do assunto, não sou professor de universidade. Mas eu vou falar das questões da lei. A minha colega citou, todo mundo fala, né, do aquecimento global, da intervenções climáticas. Bom, o pior culpado do aquecimento das redes de calor urbanas é a própria população, que não deixa plantar uma árvore na frente da sua casa. Corta árvore. Mais árvore! Não deixa a prefeitura plantar árvores na calçada. Então aí São Paulo não planta mesmo, mais árvore! No comércio ali todo mundo tira para não atrapalhar a fachada. Então a população é a maior culpada que não se tem mais árvores nessa cidade. E aí a gente onde a gente apontou falhas gravíssimas na administração municipal, isso é um outro negligência! Sobre essa lei, o planejamento ordenado da cidade se faz obrigatório para contribuir com a causa do meio ambiente e a gente ter um ambiente sustentável. O que todo mundo que é contra essa lei e também lá é contra a lei do PIBs é a ideologia cega, tomou conta e ninguém sabe do que está falando. É tudo fascista, o Barão Geraldo, que quer se emancipar da cidade, que ele vive como principal. É outro debate. Vamos falar dessa lei aqui específica. Quando você proíbe se aprovar
o loteamento, que tem um planejamento ordenado, você está favorecendo invasões e loteamentos clandestinos, que é o que mais acontece aí. A gente no Brasil, se fala tanto contra o agronegócio, o agronegócio é o maior protetor do meio ambiente, porque quando você não tem o agro, o que acontece? Que quem vai põe a máquina do crime organizado, que devasta as florestas do Brasil, que vende as madeiras para o exterior, que queima tudo, que grila terras, é onde não existe o agronegócio. É isso que vocês querem. Vocês defendem aqui a não legalização dos empreendimentos para ter ocupação, para ter invasão, para ter MST, para ter tudo que tem de coisa errada nessa cidade. Olha a palavra do Campo Grande, tanta restrição e está lá tudo cheio de loteamento irregular. É isso que vocês defendem. A irregularidade, e vocês estão contra o meio ambiente, contra a sustentabilidade, porque esse discurso de vocês é contra o meio ambiente. Nós estamos no desenvolvimento ordenado, no planejamento sustentável, e eu parabenizo aqui a equipe da Secretaria do Verde, que fez uma lei rigorosa, apesar de estritamente rigorosa, e também parabenizar os empreendedores dessa cidade que têm responsabilidade com o meio ambiente. Esses empreendimentos que é tão criticado aqui são os que preservam as suas matas, as suas áreas verdes. Onde eles não existem, as residências que vão se espalhando por aí, as ocupações, os puxadinhos, vão devastando tudo. E aí, quando você tem uma cidade consolidada, você vai plantar uma árvore na frente da casa do sujeito lá para ver se a Dona Maria deixa. Obrigado, presidente. A próxima tem uso da tribuna. Vereadora, eu gostaria que a senhora usasse a tribuna, porque tem bastante público, para poder gravar melhor também a senhora na tribuna. E o uso do microfone. A senhora tem 4 minutos, pode ficar à vontade. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão presentes aqui, aos servidores dessa casa. Também boa tarde a quem acompanha a gente pelos canais de comunicação. E também quero cumprimentar e estender o cumprimento à mesa, aos secretários, vereadores que estão presentes aqui. Eu quero me dirigir diretamente ao secretário Rogério Menezes, que o Rogério Menezes, ele sabe muito bem que no início do meu mandato eu fiz vários requerimentos de informação, solicitando principalmente informações sobre aquela área, né, de APP, de APA, enfim, ali do Campo Grande. Né? É uma área que, inclusive, todos puderam acompanhar na mídia local, inclusive, que teve grande repercussão sobre o parcelamento ilegal que se teve ali. O próprio secretário, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria do Verde, enviou para nós uma documentação, todo o link, abriu todo o processo, em que nós conseguimos fazer uma comparação de como que era essa área e de como que ela está hoje. E assim, é algo extremamente violento, absurdo, né? Que a própria Secretaria do Verde apurou, tentou, né, de certa forma, fiscalizar, e ela acabou meio que fazendo parte também, denunciando esse processo de parcelamento ilegal. Vejam, a gente está falando, nesse momento, de uma legislação que já existe, de proteção ambiental, e mesmo assim os órgãos aqui da cidade não deram conta de fiscalizar aquela área. Qualquer pessoa que quiser ir lá vai verificar que várias áreas de nascentes, inclusive, secaram, sumiram, desapareceram. Quando você anda por lá, você vê aquela terra vermelha, né? As áreas verdes foram totalmente eliminadas, mesmo a gente tendo uma legislação hoje que faz toda essa fiscalização, e a gente não deu conta disso. Então, secretário e a mesa, eu quero dizer que nós não temos, acho que não adianta vir dizer que essa lei vai dar conta, né, vai trazer critérios mais restritos, que nós sabemos que não é isso que a gente só estamos precisando. O que a gente está precisando é de ter condições de fato de fiscalizar uma coisa que
nós não fazemos aqui na cidade de Campinas. As nossas áreas de proteção ambiental estão sendo invadidas, estão sendo transgredidas, né, por um interesse imobiliário avassalador. O que a vereadora Mariana Couto, o que a vereadora Débora Palermo falou aqui é real, é real. Nós recebemos também vários documentos do Ministério Público dizendo que não justifica essa expansão urbana, né, esse avanço na área rural, porque nós temos vários vazios urbanos, sem dizer também os imóveis que nós temos aqui. E aí, a gente lamenta quando vem alguém, né, fazer aí a defesa desses espigões, né, porque vai preservar a verde. Veja, todo mundo acompanhou o final do ano, que foi esse processo das chuvas. Gente, deu um alagamento na ponte do Laurão. Numa ponte lá em cima, alagou tudo. Todo mundo sabe o real motivo. Tem construções ali na Nova Campinas que desceu toda aquela lama. Ali, a campo para norte e sul, né? Alagou áreas assim de forma tão agressiva que a gente nunca viu. É sim por conta desse avanço, desse adensamento populacional nessas áreas de imobiliárias ali. Então, eu quero dizer aqui, presidente Tribunal presidente Rogério Menezes, que por mais que se tenha tido uma discussão com a Lei Complementar 207, que eu não estava aqui no parlamento naquele momento, mas vários militantes ambientalistas denunciaram que foi pouco o processo de discussão, né? Que foi pouco e também existia pareceres ambientais contrários à aprovação desse avanço, né, dessa expansão urbana. Mesmo assim, foi-se aprovado. Eu acho que é um momento mais do que propício da gente fazer uma reflexão e não avançar numa legislação como essa. Eu acho que, como a própria vereadora Débora disse, o momento está nos ensinando sobre essa questão ambiental. A gente precisa preservar essa cidade, preservar o futuro. Quem está aqui não é contra o desenvolvimento, pelo contrário, mas quer o meio ambiente saudável, o meio ambiente que a gente possa ter condições de viver e não vir aqui e defender o mercado imobiliário, que é isso que parte da uso da tribuna por até 4 minutos, vereador, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a você também que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Presidente, secretário, obrigado, viu, pela ter vindo aí. Eu gostaria de trazer aqui o nosso, por gentileza,